Acredite se quiser, a vida passa tão rápido, já é tanta dor acumulada naquela região. A guerra na Ucrânia completa 2 anos hoje. 2 anos que nós estávamos aqui virando a madrugada nessa cobertura. 2 anos com o avanço das tropas russas e um impasse nos Estados Unidos para aprovar um novo pacote de ajuda a Kiev. A nossa correspondente em Paris, Priscila Asbeck, é quem vai trazer um balanço dos últimos 2 anos, desde a invasão de Moscou ao território ucraniano. Vamos ver. Quando a guerra começou, alguns analistas acreditavam que a Rússia poderia tomar Kiev em 3 dias. Mas neste sábado, 24 de fevereiro, a guerra entra no seu 3º ano. Ukrainians have been holding for 724 days. Would you have believed 725 days ago that this was even possible? A resistência ucraniana surpreendeu, mas o fardo aumenta conforme o conflito se arrasta. 2 grandes reveses coincidem com o aniversário de 2 anos da guerra: a queda de Avdivka e o impasse sobre a ajuda bilionária americana. A captura da cidade industrial na disputada região oriental de Donetsk foi a vitória mais significativa de Moscou desde a tomada de Bakhmut em maio de 2023. Soldados ucranianos ainda relataram que a retirada de Avdivka foi mal planejada e começou tarde demais. Nesta chamada de vídeo, um soldado ferido, Ivan, conversa com sua irmã, Katerina, em pânico. Ivan e seus companheiros não conseguiram sobreviver. Os ucranianos acreditavam que a Rússia iria libertá-los em troca de prisioneiros. Mas, em vez disso, receberam um vídeo deles mortos. A defesa ucraniana já estava abalada com o fracasso da contraofensiva realizada no verão de 2023 e que reforçou a superioridade do exército russo. Com uma população 3 vezes maior do que a da Ucrânia, a Rússia aumentou seu número de tropas nos territórios ocupados em quase 1/3 no último ano. Moscou agora controla quase 1/5 da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014. A invasão da Ucrânia é o maior e mais mortal ataque já feito de um país contra outro na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Potências ocidentais, como a França, a Alemanha e os Estados Unidos, se mobilizaram para defender os ucranianos com medo das consequências globais de uma vitória da Rússia. Mas depois de 2 anos de guerra, os altos gastos com conflitos são questionados por muitos países e Kiev parece mais exposta do que em qualquer momento até aqui. A Ucrânia depende de dinheiro e equipamento estrangeiros para resistir. E neste momento faltam soldados e munição. Em uma carta à União Europeia, o ministro da Defesa ucraniano disse que a situação é crítica. O requisito mínimo diário de munições seria de 6.000 projéteis, mas suas forças conseguem disparar só 2.000 por dia. Faltam também soldados. As Forças Armadas ucranianas somam cerca de 800.000 homens, enquanto Putin elevou as forças russas em 170.000 soldados em dezembro para 1.300.000. Para compensar a falta de combatentes, o parlamento da Ucrânia tem debatido intensamente um projeto de lei que poderia levar ao alistamento de até 500.000 pessoas. Mas mesmo se aprovado, ainda faltariam recursos para treinar e equipar as tropas. Quem está na batalha relata os desafios de conter um inimigo maior e mais armado. Em entrevista, a apresentadora da CNN, Christiane Amanpour, um soldado descreve a situação dramática. Do you have enough weapons? Do you have enough people? Do you have enough ammunition? Of course we don't, he says. There is a catastrophic shortage of people, the same with weapons. There aren't enough shells for artillery and tanks, or the tanks and artillery themselves. Com dificuldades no solo, os ucranianos tentam vencer a disputa no ar, apostando na tecnologia de drones, equipamentos baratos, capazes de vigiar movimentos inimigos e fazer ataques com grande precisão. Kiev teve um boom na produção e inovação de drones, mas após investimentos robustos, Moscou anulou a vantagem inicial da Ucrânia. A
desvantagem de armas e soldados é consequência direta do orçamento de defesa de cada lado. Em 2024, a Rússia pretende investir 109 bilhões de dólares em defesa, mais do dobro da meta da Ucrânia, de quase 44 bilhões. Nos Estados Unidos, um pacote de 61 bilhões de dólares de ajuda à Ucrânia está sendo barrado na Câmara dos Representantes por republicanos alinhados a Donald Trump. O ex-presidente e provável candidato dos republicanos às eleições deste ano tem criticado os gastos com a guerra e também com a OTAN, a aliança militar entre americanos e europeus, que é fundamental para o suporte aos ucranianos. No início deste ano, a União Europeia aprovou um pacote de ajuda de 54 bilhões de dólares. Mas uma pesquisa feita entre países do bloco mostrou que só 10% dos entrevistados acreditam que a Ucrânia possa derrotar a Rússia. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, anunciou diversas sanções contra Moscou desde o início da guerra. Mas a tentativa de atingir financeiramente os russos parece não ter tido o resultado esperado. O estreitamento dos laços comerciais com o Oriente, com países como a China e a Índia, amorteceu os efeitos das punições ocidentais. Putin manteve os investimentos militares e anunciou que 95% das forças nucleares estratégicas do país foram modernizadas, incluindo 4 novos bombardeiros supersônicos. Neste sábado, a guerra chega ao seu 3º ano, enquanto cresce a pressão para que Kiev encontre uma forma diplomática para colocar fim ao conflito. Mas o presidente Volodymyr Zelensky não mudou de posição. A Ucrânia não vai aceitar nenhum tipo de solução sem a devolução dos territórios anexados pela Rússia, o que Vladimir Putin considera uma afronta. Что касается вот этого переговорного процесса, попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние 1,5 года. Os cemitérios lotados lembram o enorme custo humano desta guerra que completa 2 anos e ainda sem previsão de quando o sofrimento vai acabar. Папа сам, а так Ром рядом с тобой поруч. Nossa, essa última imagem, hein, com essa filha e essa mãe conversando, enfim, é o retrato de um episódio de dor, né, diante de tudo aquilo que é multiplicado por todos os ucranianos e também por parte dos russos que eventualmente não concordam, né, a parte dos russos que não concorda com o que está acontecendo.